Se o século XX foi definido pela geografia do petróleo, o século XXI pode ser definido por uma nova geografia, a do metal. Foi isso que disse o jornalista e autor americano Jake Beadle ao falar sobre os chamados minerais críticos. É também o que vem à mente quando a gente vê as novas declarações de interesse dos Estados Unidos sobre os minerais do Brasil, no contexto das negociações sobre o tarifaço de Donald Trump. Mas o que são, afinal, os minerais críticos? Como eles ficaram tão estratégicos? E o que os americanos querem com os recursos brasileiros? Eu sou a Mariana Vick e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana também tem João Paulo Charlot comentando os aspectos políticos do tarifaço de Donald Trump e Lucas Zachary falando sobre a adaptação de Christopher Nolan do poema épico A Odisseia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira que vai criar uma comissão no governo para mapear as riquezas do solo e do subsolo do Brasil. O anúncio foi feito durante a inauguração de uma usina termoelétrica no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A fala faz referência às movimentações diplomáticas recentes entre o Brasil e os Estados Unidos sobre os chamados minerais críticos, que prometem ser fundamentais para a economia do século XXI. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Os Estados Unidos demonstraram interesse nos minerais críticos ou estratégicos do Brasil como moeda de negociação diante da decisão de Donald Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, recebeu na semana passada representantes do setor mineral brasileiro. E, segundo esses representantes, os americanos estão interessados em fazer acordos com o Brasil para a aquisição de minerais. Para alguns especialistas, colocar essa possibilidade na mesa poderia mudar o rumo das negociações sobre a taxa imposta por Trump. Mas o Lula tem feito críticas a essa proposta. Logo depois que saíram as notícias de que os americanos tinham interesse nos minerais do Brasil, o presidente, num evento em Minas Gerais, voltou a defender a soberania nacional e citou as riquezas naturais do país. Nós temos todo o nosso ouro para proteger, nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger e aqui ninguém põe a mão. Mas, para começo de conversa, o que são os minerais críticos? Embora essa definição varie de acordo com quem está falando, dá para dizer que eles são um conjunto de elementos usados como matéria-prima na indústria e são considerados estratégicos para a segurança nacional e econômica dos países. Quando a gente fala de elementos, a gente quer dizer elementos químicos. Então imagina aí a tabela periódica. O lítio, o níquel, o cobalto, o cobre, o manganês e o zinco, além dos elementos conhecidos como terras raras, são alguns desses minerais críticos que estão em discussão agora no Brasil. Cá entre nós, um mineral, a rigor, não é a mesma coisa que um elemento químico. Segundo a definição mais aceita, um mineral é mais que isso. Ele é aquele sólido que tem uma estrutura interna cristalina muito característica e que pode ser formado não só por um, mas por vários elementos químicos diferentes. Mas aqui, para facilitar, a gente vai assumir que os minerais críticos são realmente esses elementos aí que a gente citou e que a gente encontra na natureza. Esses minerais têm alguns pontos infelizes em comum. Eles têm a produção concentrada em poucos países, geram dificuldades técnicas ou ambientais para a extração e, em alguns casos, vem tendo um declínio na qualidade e na disponibilidade das suas reservas. Por outro lado, eles são super importantes para a economia e para a tecnologia. O lítio consegue fornecer quantidades enormes de energia para baterias, por exemplo. Já o níquel é versátil e aplicado em várias indústrias. E o cobre, esse superabundante, é o componente principal dos fios de transmissão. O Brasil despertou o interesse dos americanos porque estudos recentes indicam que a gente pode abrigar a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Até agora, a gente não explicou direito, mas as terras raras são 17 elementos químicos muito parecidos entre si e também muito usados na indústria moderna. Imagina aí de novo a tabela periódica.
São elementos com nomes esquisitos, como o escândio, o neodímio, o európio e o érbio. Apesar do nome, as terras raras não são escassas, mas as reservas que concentram esses elementos são bem limitadas. O Brasil também tem reservas de outros minerais críticos, como o nióbio, o lítio, o grafite, o cobre, o cobalto e o urânio. Estudos mostram que há indícios dessas reservas em estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais e Bahia. O Brasil até reivindica o território de uma ilha submersa próxima do Rio Grande do Sul por causa do seu potencial de exploração desses minerais. Mas a gente ainda tem muita incerteza sobre essas áreas. E o Brasil mal explora esses materiais. É por isso que o governo fala agora em mapear as riquezas do país, para a gente ter certeza do que a gente está falando. Os minerais críticos podem ser usados para vários fins, mas duas indústrias são super importantes quando a gente fala deles: a de energia e a eletrônica, principalmente voltada para a inteligência artificial. Para entender melhor o tema, a gente conversou aqui no Durma com Délcio Rodrigues, que é físico e diretor do Instituto Climainfo. Ele explicou para a gente os principais usos que esses minerais podem ter. Esses elementos todos têm sido utilizados na indústria eletrônica, celulares, computadores, telas de monitor, muitas outras aplicações na eletrônica e na tecnologia de dados recente, também em ligas metálicas mais reforçadas, que são usadas em turbinas de avião e outros usos. Também entram em baterias e motores elétricos, então eles acabam entrando, são importantes para a transição energética também. Então, é um conjunto de minérios que hoje são críticos para a indústria aí que a gente espera ser a grande indústria do século XXI. A transição energética é aquela história de a gente trocar as fontes tradicionais de energia, como o carvão e o petróleo, por fontes renováveis, como a eólica e a solar. A gente costuma dizer que a energia renovável é intensiva em materiais, do mesmo jeito que a energia de hoje é intensiva em combustíveis fósseis. Isso porque a energia eólica e a solar têm menor densidade energética, têm vida útil reduzida em comparação com as fontes tradicionais e têm limitações nos processos de reciclagem, o que faz com que a gente acabe ficando muito dependente de minerais quando começa a investir nelas. A gente pode pegar o exemplo da energia eólica. Segundo a Agência Internacional de Energia, uma turbina eólica terrestre, por exemplo, pode demandar até 9 vezes mais minerais do que uma usina a gás com a mesma capacidade. Um dos motivos para isso é que as turbinas eólicas precisam, por exemplo, de terras raras para funcionar. São esses elementos que dão origem aos ímãs superpotentes que geram energia nas turbinas. E eles precisam ser repostos a cada 20 ou 30 anos, que é mais ou menos o tempo de vida útil de um equipamento desse. Já a inteligência artificial tem o problema dos data centers. A gente costuma pensar na IA como uma tecnologia muito associada ao universo digital, mas, na verdade, ela depende de uma grande infraestrutura física. Os data centers são instalações com alto consumo energético que concentram servidores, equipamentos ópticos e sistemas de refrigeração. A inteligência artificial precisa de milhares deles para funcionar. E todos são fabricados com metais e minerais altamente especializados. Esses dois setores, o da transição energética e o da inteligência artificial, prometem um crescimento exponencial nas próximas décadas. É nesse contexto que entra o interesse dos Estados Unidos nos minerais críticos. E é aqui também que entra outro país, a China, que é a maior adversária geopolítica dos americanos. Os chineses têm grandes reservas de minerais, acesso a reservas de outros países e domínio sobre a cadeia de suprimentos. O Délcio falou um pouco mais desse nó para a gente. Os Estados Unidos andam muito interessados nesses minérios, principalmente nas terras raras, porque eles estão muito atrasados em relação à China, tanto no acesso a esses materiais, quanto na sua industrialização. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm o acesso que a China tem às terras raras que se encontram e aos outros minérios que se encontram na região dos lagos, lá em Uganda, Ruanda, na região dos lagos africanos. A China tem bastante acesso àqueles materiais. E a China tem também reservas internas muito grandes, é a maior reserva do mundo.
Estados Unidos estão atrás disso, eles não têm acesso a isso. Eles têm alguma reserva no próprio território, mas eles estão atrás de acesso a reservas muito maiores. Aqui vale lembrar o que os Estados Unidos fizeram na guerra da Ucrânia. Em maio, o Donald Trump propôs ao país um acordo que previa o acesso preferencial dos americanos a contratos de fornecimento de minerais críticos. Em troca, ele apoiaria os ucranianos contra a Rússia. Já em junho, o Trump firmou um pacto com a própria China para condicionar a emissão de vistos para estudantes chineses à exportação de terras raras. E ainda tem aquela história de que os Estados Unidos deveriam tomar a Groenlândia. Isso tudo para os americanos conseguirem mais acesso aos minerais e diminuírem a desvantagem em relação à China. Essa é uma tendência que a gente não vê só no governo Trump. Mesmo num contexto diferente, os Estados Unidos também procuraram o Brasil em busca de minerais críticos na gestão de Joe Biden. Segundo a CNN Brasil, mineradoras brasileiras que negociam diretamente com os americanos disseram que, anos atrás, o argumento era de que esses recursos seriam usados para tecnologias verdes. Agora Trump diz que os materiais vão ser usados em maior escala na indústria de defesa. Além de tudo que a gente já falou, os minerais críticos são realmente importantes para tecnologias militares de ponta, como radares e mísseis. Mas representantes americanos não descartam nas negociações que os minerais também venham a ser usados no setor de energia, apesar do negacionismo de Trump em relação à transição energética e à mudança climática no geral. Até porque a China, e de novo ela, é uma das grandes líderes da transição energética no mundo. O país asiático gera cerca de 4 vezes mais energia solar e 3 vezes mais energia eólica que os Estados Unidos. E o Trump não quer ficar para trás. E como fica o Brasil no meio disso tudo? Segundo informações divulgadas na imprensa, o país prepara uma política nacional dos minerais críticos, que deve ser lançada até novembro. A gente tem propostas tanto do executivo quanto do legislativo, que estão sofrendo pressão do setor privado por um marco regulatório. Para o presidente Lula, a produção mineral vai poder ser usada para que o Brasil deixe de ser um país em vias de desenvolvimento. E aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós, normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Você ouviu aí o Lula sendo engraçadinho numa declaração na segunda-feira reproduzida pelo portal G1. Ele disse que o Brasil tem que dar autorização para as empresas pesquisarem os minerais críticos, mas sob o nosso controle. E ele acrescentou: na hora que a gente der autorização e a empresa achar, ela não pode vender sem conversar com o governo. E muito menos vender a área que tem o minério, porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza. Isso é importante porque ter abundância de minerais não é a mesma coisa que ter soberania, como lembraram os pesquisadores João Staciarini e Ricardo Assis Gonçalves num artigo recente para o site The Conversation. A simples presença de recursos naturais não assegura desenvolvimento, justiça social ou protagonismo internacional para o Brasil. Para o Délcio Rodrigues, o país tem condições de explorar suas terras raras, mas isso pode ser complexo, ainda mais porque hoje a gente mal explora o que tem. Então, o Brasil tem todas as condições para explorar terras raras, minerar as terras raras. Agora, além de minerar, você precisa concentrar, né? Porque você encontra as terras raras na proporção de mais ou menos aí 1% do minério. Então, eu tenho que extrair 1 tonelada para conseguir 10 quilos de terras raras. Além disso, a cadeia, depois da concentração, envolve a separação. Quer dizer, como ele disse, terras raras são 17 elementos químicos que estão ali misturados em proporções diferentes, e você tem que separar um a um para poder utilizar e industrializar. Depois dessa separação, né, é claro, você precisa de tecnologia para fazer produtos intermediários ou finais, né? Sejam ligas metálicas ou até superímãs ou o que for. O Brasil praticamente não tem nenhuma condição de trabalhar desse jeito, tá? O Délcio disse que o Brasil não tem tecnologia para trabalhar com toda a cadeia dos minerais críticos.
Para isso, ou a gente desenvolve essa tecnologia, o que envolve muito dinheiro e pesquisa, ou vai atrás de tecnologias de fora. Mas o Brasil está muito atrasado nisso. Para o Delcio é uma pena, porque se a gente tivesse desenvolvido essas tecnologias nas últimas décadas, a gente estaria numa posição muito melhor para lidar com a demanda de agora. O Delcio acrescentou que fazer parcerias com outros países pode ser bom ou ruim dependendo do tipo de parceria. Para ele, firmar acordos com empresas americanas, como os Estados Unidos parecem querer, é uma péssima ideia, considerando os interesses do governo Trump. Ele acredita que eventuais parcerias com os americanos agora vão deixar o Brasil no lugar de um mero fornecedor de minério. Um lugar, aliás, que a gente conhece muito bem. Assim como a gente exporta minério de ferro para a China, para outros países, vamos estar exportar o minério de terras raras, ganhando praticamente nada com isso. Vamos ficar com o impacto ambiental da mineração, com uns poucos empregos gerados, né? E isso vai dar renda mesmo para os acionistas das empresas e, eventualmente, para os próprios Estados Unidos. Então, a gente tem que, se é para buscar tecnologia internacional e associações para a exploração dessa terra rara, dessas terras raras e até dos outros minérios críticos, eu acho que é importante que se busque parcerias na qual o Brasil consiga ter transferência de tecnologias, né, e desenvolver uma industrialização no território. Tem aí um ponto importante que o Delcio citou, que é o dos impactos ambientais. Por um lado, a exploração de minerais críticos é super importante para a transição energética, mas por outro, ela sempre gera impacto. Não existe mineração sem impacto ambiental. E às vezes, ela pode gerar impactos sociais também. Na República Democrática do Congo, por exemplo, a mineração de cobalto forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas, poluiu o ar com poeira tóxica e despejou resíduos em rios e córregos. Para o Delcio, é importante que órgãos como o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente entendam bem o tipo de mineração que está ligada à extração dos elementos críticos e afaste essa atividade de áreas sensíveis, como terras indígenas. A Constituição Federal proíbe hoje que isso aconteça, mas vale lembrar que o Congresso Nacional está sempre querendo mudar essa regra. Algum impacto isso sempre vai ter, mas a gente não pode deixar que esse impacto se transforme em passivos ambientais extraordinários, como aquelas barragens de Mariana e Brumadinho, ou outros impactos, como, por exemplo, a questão do vazamento de mercúrio no garimpo de ouro, que está contaminando peixe, animais, etc. Não estou dizendo que tem mercúrio, não estou dizendo que vai ter barragem. O que estou dizendo é que a gente precisa ver exatamente quais são os impactos ambientais de cada uma dessas minerações, né, de cobalto, de terras raras, de lítio, e lidar com elas da melhor maneira possível, com as melhores práticas, tanto sociais quanto ambientais. Uma reportagem publicada na segunda-feira pela CNN Brasil mostra que o governo federal está estudando métodos para acelerar o licenciamento ambiental de empreendimentos minerários considerados estratégicos. A proposta faz parte de um pleito das mineradoras, que se queixam da falta de previsibilidade desses processos. Elas reclamam que o licenciamento se arrasta por anos e os órgãos ambientais estão sempre impondo novas condicionantes para os projetos saírem do papel. A gente conhece esse discurso, que pode ser legítimo, mas muitas vezes acaba sendo usado para atacar o licenciamento ambiental brasileiro. Foi ele que permeou as discussões que levaram à aprovação recente no Congresso do PL do licenciamento, que ambientalistas chamam de PL da devastação. O projeto de lei aguarda a sanção do presidente Lula, e organizações da sociedade civil pedem o veto total do texto. Segundo a CNN Brasil, o governo estuda a criação de um comitê para debater o licenciamento dos minerais críticos. A ideia é que ele defina os projetos considerados relevantes e que a Casa Civil preste apoio ao processo de licenciamento. Mas fontes do governo dizem que o processo continuaria sendo de competência dos órgãos ambientais, como é hoje. Além disso, os empreendimentos escolhidos teriam que adotar medidas de segurança e contratar mão de obra e serviços das comunidades afetadas pelo projeto. O Durma com Essa volta já.
Se a anistia a Jair Bolsonaro for a condição para evitar que os Estados Unidos imponham a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, esquece. Não tem como o Brasil atender a esse pedido. É isso que diz o João Paulo Charlot no bloco Além da Fronteira dessa semana. Olá, ouvintes, olá, amigos do Durma com Essa. Aconteça o que acontecer nessa questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, uma coisa é certa. Não faz sentido nenhum colocar uma anistia a Jair Bolsonaro nessa equação. Quanto mais o assunto avança, mais claro fica que essa história de anistia foi um jabuti introduzido na discussão econômica pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ele e outros ativistas da extrema-direita acionaram lobistas ligados às comunidades latino-americanas nos Estados Unidos e travaram contatos com diplomatas americanos voluntariosos que toparam lá e aqui persuadir o Donald Trump a introduzir esse contrabando político numa discussão que era econômica. Se o impasse fosse meramente aduaneiro, o Brasil podia, assim como fez a Europa, negociar. Podia até aceitar absorver perdas em nome de manter a parceria com um destino tão importante para as exportações. Mas condicionar esse debate a um perdão a Bolsonaro está fora de cogitação. Se ceder nesse ponto, o Brasil não sabe que tipo de exigência viria depois. Ainda mais num cenário em que Bolsonaro se sentiria novamente empoderado para fazer o que sempre fez: exaltar e defender ditadura, ditadores e torturadores, enquanto faz de conta que está preocupado com a democracia. Se você também está de olho nessa discussão, talvez queira dar uma olhada em algumas ponderações que eu faço a respeito na coluna desta semana no Nexo Jornal. O primeiro trailer de A Odisseia, do diretor Christopher Nolan, começou a ser exibido nos cinemas. O filme, inspirado no poema épico de Homero, está previsto para estrear no ano que vem, mas já tem as sessões esgotadas. O Lucas Zacari escreveu sobre o tema e vai falar dele no bloco Tudo é Cultura dessa semana. Lucas, o que a gente já sabe sobre o filme? A Odisseia vai acompanhar as provações do rei Odisseu, também conhecido como Ulisses, ao longo de 10 anos, retornando para a ilha de Ítaca após a Guerra de Troia. O ator Matt Damon vai ser o protagonista ao lado de um elenco estrelado, com nomes como Charlize Theron, Robert Pattinson, Tom Holland e Zendaya. O novo filme de Christopher Nolan tem um orçamento de 250 milhões de dólares, o maior em sua carreira, e está sendo filmado em diferentes países. Uma das locações é o Saara Ocidental, uma área desértica no noroeste da África que é reivindicada por Marrocos e disputada com a Frente Polisário desde os anos 80. Os organizadores do Festival Internacional de Cinema do Saara publicaram um comunicado pedindo que Nolan suspenda as filmagens na parte controlada por Marrocos. E Lucas, a gente viu que A Odisseia vai ser o primeiro filme blockbuster a ser todo filmado com câmeras IMAX. O que isso muda na nossa experiência no cinema? O formato IMAX é usado para filmes exibidos em telas grandes de cinema na proporção 1,43:1. A imagem projetada gera uma maior imersão do público. Além disso, as películas de 70mm aumentam a área capturada nas filmagens, sendo rodadas na horizontal. As sessões com esse tipo de exibição são dispostas como uma arquibancada de estádio. No mundo, existem apenas 26 salas capazes de rodar filmes IMAX em 70mm, sendo a maior parte nos Estados Unidos. A gente também tem cinemas desse tipo no Canadá, Reino Unido, Austrália e República Tcheca. Christopher Nolan é um dos grandes diretores de cinema do século XXI e entusiasta do uso do IMAX. Ele foi um dos primeiros a usar câmeras com essa tecnologia para Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. Quando fez o lançamento de Oppenheimer, em 2023, ele disse que a melhor forma de se assistir à produção era em salas IMAX 70mm. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Do papel do Brasil na disputa por minerais críticos, passando pelos aspectos políticos do tarifaço de Donald Trump e da adaptação de A Odisseia para os cinemas, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Mariana Vick,
edição de texto de Suzana Souza, participações de João Paulo Charlot e Lucas Zacari, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbate, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até a próxima semana.